6. Construção e ereção do santuário. Capítulo 35. A lei do repouso sabático. Moisés reuniu toda a comunidade dos israelitas e lhes disse: Eis o que Yahvé ordenou que se cumprisse. Durante 6 dias, far-se-á o trabalho, mas o 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo, consagrado a Yahvé. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. No dia de sábado não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas. Coleta dos materiais. Moisés disse a toda a comunidade dos israelitas: Eis que Yahvé ordenou: Fazei entre vós uma coleta para Yahvé. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve a Yahvé como oferta ouro, prata, bronze, púrpura, violeta, escarlate, carmesim, linho tinto, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, e couro fino, madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e o perfume aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e o peitoral. Todos os que forem habilidosos entre vós venham executar o que Yahvé ordenou. A habitação, a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e a cortina do véu, a mesa e seus varais, e todos os seus acessórios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus acessórios, as suas lâmpadas e o azeite para iluminação, o altar dos perfumes e os seus varais, o óleo da unção, o perfume aromático e a cortina de ingresso para a entrada da habitação, o altar dos holocaustos e a sua grelha de bronze e seus varais, e todos os seus acessórios, a bacia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, a cortina da porta do átrio, as estacas da habitação e as estacas do átrio com suas cordas, as vestimentas litúrgicas para oficiar no santuário, as vestimentas sagradas para o sacerdote Arão e as vestimentas dos seus filhos para o exercício do sacerdócio. Então toda a comunidade dos israelitas retirou-se da presença de Moisés. Depois vieram todos aqueles os quais movia o coração e todos aqueles cujo espírito os fazia sentir-se generosos, e trouxeram a sua oferenda para Yahvé, para a obra da tenda da reunião, para todo o seu serviço e para as vestimentas sagradas. Vieram os homens junto com as mulheres. Todos os generosos de coração trouxeram fivelas, pingentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todos que haviam oferecido ouro a Yahvé, todos aqueles cujo poder havia púrpura, violeta, púrpura escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, e ouro fino os traziam. Todos aqueles que faziam oferta de prata e de bronze a Yahvé a trazer, e todos aqueles em cujo poder havia madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazer. As mulheres habilidosas traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: púrpura, violeta, escarlate, carmesim e linho fino. As mulheres às quais o coração movia a trabalhar com habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes trouxeram pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e o peitoral, os aromas e o azeite para a iluminação, para o óleo de unção e para o perfume aromático. Os israelitas trouxeram oferta voluntária a Yahvé, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os movia a trazerem uma oferta para toda a obra que Yahvé, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizesse.
Os operários do santuário. Moisés disse aos israelitas: Vede, Yahvé chamou a Bezaleel por seu nome, filho de Uri, filho de U da tribo de Judá, e o encheu com o Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalhos, para elaborar desenhos, para trabalhar o ouro, a prata e o bronze, para lapidar pedras de engaste, para trabalhar madeira e para realizar toda espécie de trabalho artístico. Também lhe dispôs o coração a ele e a Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, para ensinar aos outros. Encheu-lhes o coração de sabedoria para executar toda espécie de trabalho, para entalhar, para desenhar, para recamar a púrpura, violeta e escarlate, o carmesim, o linho fino, e para tecer hábeis em toda espécie de trabalhos desenhistas de projeto. Capítulo 36. Bezaleel, Oliabe e todos os homens de coração sábio, nos quais Yahvé havia depositado sabedoria e entendimento para executar com perícia toda espécie de trabalho para o culto do santuário, farão tudo de acordo com o que Yahvé ordenou. A entrega da coleta. Moisés chamou, pois, a Bezaleel e Oliabe e todos os homens hábeis, aos quais Yahvé havia dado sabedoria, todo cujo coração os impedia entregar-se à realização de algum trabalho. Eles receberam na presença de Moisés todas as oferendas que os israelitas haviam trazido para a realização das obras da construção do santuário. Contudo, os israelitas continuavam fazendo espontaneamente suas ofertas todas as manhãs. Todos os peritos que realizavam os trabalhos do santuário interromperam cada um a tarefa que estava fazendo e vieram e disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que o necessário para realizar a obra que Yahvé ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e sua ordem foi proclamada no acampamento, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, pois já havia material suficiente para realizar todas as obras e ainda sobrava. A habitação. Os artistas mais habilidosos dentre todos os que trabalhavam na obra fizeram a habitação. Ele fez uma obra de arte com 10 cortinas de linho fino retorcido, púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, com figura de querubins. O comprimento de cada cortina era de 28 covados, e a largura de 4 covados, uma única medida para todas. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 eram também ligadas uma à outra. Fez lançadas de púrpura violeta na franja da primeira cortina, que estava na extremidade do conjunto. Fez o mesmo na franja da cortina que terminava no segundo conjunto. Fez 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na extremidade da cortina do segundo conjunto, correspondendo às laçadas entre si. Fez também 50 colchetes de ouro, com os quais prendeu as cortinas uma à outra, de modo que a habitação formava um todo. Fez cortinas de pelo de cabra, à maneira de tenda sobre a habitação, em número de 11. O comprimento de cada cortina era de 30 covados e a largura de 4 covados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntou à parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. E fez 50 laçadas na franja da cortina que terminava o primeiro conjunto e 50 na franja do segundo conjunto. Fez também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que formasse um todo. Fez também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e outra de couro fino. A armação. Fez para a habitação tábuas de madeira de acácia para colocá-las em posição vertical. Cada tábua tinha 10 covados de comprimento e 1 covado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fez com as tábuas da habitação.
Ele fez as tábuas para a habitação, 20 tábuas para o lado de Negueb, para o sul. Fez também 40 bases de prata para as 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Fez para o segundo lado da habitação, para o norte, 20 tábuas e 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o fundo da habitação, para o oeste, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do fundo da habitação. Eram geminadas na parte inferior e assim permaneciam até o cimo. A altura da primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Havia 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas do primeiro lado da habitação e 5 para as tábuas do segundo lado da habitação, e 5 para as tábuas do fundo da habitação do lado do mar. Fez a travessa do meio para juntar as tábuas à meia altura, de uma extremidade à outra. Cobriu de ouro as tábuas e de ouro fez as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriu de ouro também as travessas. A cortina. Fez a cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Fez-la bordada com figura de querubins. Fez para ela 4 colunas de acácia, que cobriu de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, e fundiu para elas 4 bases de prata. Fez também para a entrada da tenda um véu bordado de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Com as suas 5 colunas, os respectivos colchetes, e cobriu de ouro os seus capitéis e suas molduras. As suas 5 bases eram de bronze. Capítulo 37. A arca. Mezebel fez a arca de madeira de acácia, de 2 covados e meio era o seu comprimento, de 1 covado e meio a largura e de 1 covado e meio a altura. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu para ela 4 argolas de ouro sobre os seus 4 pés, 2 argolas para um lado e 2 do outro. Fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e os enfiou nas argolas dos lados da arca para poder transportá-la. Fez o propiciatório de ouro puro, 2 covados e meio de comprimento e 1,5 de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido, e fez nas 2 extremidades dos propiciatórios, um querubim na extremidade e o outro na extremidade oposta. Ele os fez formando um só conjunto, com o propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima e cobriam com suas asas o propiciatório. Estavam com as faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. A mesa dos pães da oblação. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha um comprimento de 2 covados, a largura de 1 covado e a altura de 1 covado e meio. De ouro puro a cobriu, e lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Também lhe fez um enquadramento ao redor, com 1 palmo de largura, e fez uma moldura de ouro ao redor do enquadramento. Fundiu para ela 4 argolas de ouro, e colocou-as nos 4 cantos, formando pelos 4 pés. As argolas estavam colocadas perto do enquadramento, com lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. Fez também os acessórios que devia estar sobre a mesa, os seus pratos, seus recipientes para o incenso, as suas galetas e as suas taças para as libações, todos de ouro puro. O candelabro. De ouro puro fez o candelabro, de ouro batido o fabricou. O seu pedestal e a sua
haste, os seus cálices, as suas maçanetas e flores formavam uma só peça com ele. 6 braços saíam de seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoa em um braço, um botão em uma flor, e 3 cálices em forma de flor de amêndoa no outro braço, com o botão e a flor. Assim para os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia 4 cálices, em forma de flor de amêndoa, com os seus botões e flores. Um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saíam do candelabro, outro debaixo dos outros 2 e outro debaixo dos 2 últimos que também saíam do candelabro. Assim para os 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça com ele, um único bloco de ouro puro batido. Fez também as suas lâmpadas em número de 7, as suas espivitadeiras e os seus aparatos eram de ouro puro. Com 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus acessórios. O altar dos perfumes, o óleo de unção e o perfume. Fez o altar dos perfumes de madeira de acácia, 1 covado de comprimento e 1 covado de largura. Era quadrado, e 2 covados de altura. Os seus chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro cobriu a sua mesa, os seus lados em todo o redor e os seus chifres. E lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Debaixo dessa moldura ele fez 2 argolas de ouro, uma ouro em cada um dos lados. Em cada um dos lados, em ambos os lados, para receber os varais destinados a transportá-lo. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Preparou o óleo santo da unção e o perfume aromático, como perfumista. Vou dar uma pausa aqui e a gente continua no próximo.